Boa noite, pessoal. Meu nome é Cristian Munhoz. Eu sou professor do curso do Vmaster e, bom, vamos a começar hoje a palestra que tem o nome de Fundamentos de Deep Learning para Processamento de Linguagem Natural. Okay? Como já me tinha apresentado em palestras prévias, eu sou professor do curso do Vmaster. Também eu fiz um doutorado aqui na PUC-Rio, na área elétrica, sim? Na área de métodos de apoio à decisão. Me especializei na parte de inteligência artificial. Eu tenho já mais de 7 anos trabalhando nesta área. Okay? Ao longo do doutorado, me especializei na parte de processamento de linguagem natural. Justamente um dos tópicos mais interessantes, né? que realmente eu gosto, que eu vou apresentar hoje para vocês. Okay? Bom, só comentando um pouquinho mais sobre mim, antes de começar a palestra. Ao longo do doutorado, me especializei na parte de processamento de linguagem natural, conseguindo realizar uma certificação da NVIDIA como instrutor de Deep Learning. Ao mesmo tempo, também na parte como embaixador da Intel. Bom, como instrutor certificado da NVIDIA, a gente realiza um conjunto de apresentações, não só no Brasil, sino em outras partes do mundo, respeito aos elementos básicos de inteligência artificial, especificamente Deep Learning. Sim? Quais são suas aplicações básicas? Aplicação, por exemplo, em Computer Vision, aplicação em processamento de linguagem natural e aplicações para múltiplos tipos de dados. Por exemplo, já quando você consegue misturar vários tipos de mídia. Okay? Bom, justamente hoje o que tenho aqui para apresentar é a primeira parte de um conjunto de palestras onde vamos conseguir explorar todos os aspectos teóricos, como foi que foi evoluindo a parte de processamento de linguagem natural, para que hoje já utilizemos esses modelos tão sofisticados para resolver, por exemplo, perguntas sistema-resposta, classificadores de documentos, tradutores como da Google. Bom, então, dado que o tempo da palestra é reduzido, né, temos 1 hora de palestra, eu dividi este tópico, né, de fundamentos de Deep Learning para processamento de linguagem natural em uma série de apresentações. Okay? Hoje, né, tenho como objetivo realizar 2 tipos de enfoque, tá, de abordagens. Partindo do mais elemental, né, o que foi explicado nas palestras prévias, que é chamado representação de palavras, né, a primeira etapa, e depois como esse computador consegue entender essas palavras, né, como você transforma, codifica o texto, né, para que um algoritmo consiga manipular esse texto. Beleza? Então, vamos começar com a apresentação de hoje. Todo o material já está colocado na pasta Drive. Então, se vocês revisam o material, vou compartilhar aqui agora com vocês. Eu coloquei aqui material sobre as 2 apresentações de hoje, os Jupyter, né? Os arquivos Jupyter de exemplos práticos, e também acho que está faltando aqui um pequeno exemplo que eu vou colocar agora, um pequeno dataset. Tá? Então, vou pedir, por favor, desde o início, baixem esse material, tá? Dado que alguns são um pouquinho pesados, estão falando de 60, 90, até 100 megas, pesam alguns. Então seria bom baixar no início da aula para não ter complicações ao longo da apresentação. Tá? Então baixem tudo, por favor. Tá? Se vocês baixam tudo, vão encontrar desta forma. Tá? A primeira parte vai ser NLP focado em Word Embeddings. Okay? É a primeira parte da apresentação.
Agora, nesta mesma pasta compartilhada temos dois arquivos Jupyter. Se vocês observam, temos Text Classification with Deep Learning e Natural Language Processing with Word Embeddings. Tá? Então, quando a gente chega a esse momento, a gente vai abrir e vai colocar os dados no Google Colab para realizar os experimentos. Beleza? Então, vamos a começar com nossa parte teórica. Beleza? Então, vamos a falar um pouquinho sobre Word Embeddings. Tá? Então, o sumário, né, da aula de hoje, vamos falar um pouco sobre processamento de linguagem natural clássico, né, e o que é chamado de Bach of Words. Né? Então, já na aula passada temos profundizado nessa área, né, revisado bastante como se utiliza, o que é Bach of Words. Hoje vamos ver de um ponto mais superficial quais foram os problemas de Bach of Words. Tá? Logo vamos entrar na parte de representação distribuída, é uma proposta nova para esse momento, tá? Que tenta resolver os problemas que apresentava Bach of Words. E finalmente temos os algoritmos de Word Vector, que é o modelo mais conhecido na parte de representação distribuída. Bom, modelos clássicos de NLP, o de processamento de linguagem natural, ¿no? Como o processamento de linguagem natural era antes de Deep Learning. ¿No? Então, já existiam muitos outros modelos estadísticos, principalmente, ¿no? Que eles estão no ranking entre os melhores nas competições a nível mundial nesta área. Tínhamos modelos ocultos de Markov, por exemplo. Tínhamos Conditional Random Forest, ¿no? O floresta aleatória também. E tínhamos também modelos probabilísticos baseados em grafos. Tá? Como vocês veem, a maioria destes modelos são modelos estadísticos. Tá? Eles se comportam muito bem, realmente, para quando a gente tem poucos dados ou quando o problema talvez não é muito complexo, né? Relativamente fácil de resolver. Então, eles são bons nesses casos. Então, nesse campo também entra o que é chamado de Bach of Words. Então, a gente precisa poder codificar o texto, ¿no? Como conseguimos que o computador entenda um conjunto de textos, ¿no? Talvez para o ser humano tenha um significado, mas para o computador são simplesmente uma sequência de símbolos. Então, no campo de Machine Learning, existe muito esse termo que vocês vão ver aqui, é chamado Feature. Se chama Feature, normalmente a forma como os cientistas codificavam esse texto para que o algoritmo possa manipular esse conjunto de texto. Okay? Bom, particularmente em Bach of Words, eles chamam Feature a uma palavra. Bach of Words pega uma palavra de um texto e transforma cada palavra em um feature. Essa é a característica de Bach of Words. Por exemplo, temos aqui a sentença, não? The cat sat on the mat. Podemos criar um vocabulário dele. Temos um vocabulário onde tem todas as palavras presentes na sentença. E a gente começa a dar um valor a esse feature. Okay? Então, como podemos dar valor a esse feature? Né? Existem várias formas. Né? Por exemplo, a que tem colocado aqui na apresentação é uma contagem. A gente vai contar quantas vezes a palavra aparece na frase, na sentença. Né? E coloca exatamente embaixo da palavra. Então, a palavra cat aparece uma vez, né? Sat aparece uma vez, on uma vez, the duas vezes, mat uma vez e a palavra quickly, talvez que era um conjunto de palavras maior, ela não aparece. Né? Bom, é a única forma? Não. Existem muitas outras, tá? Como tinha mencionado,
podemos também utilizar um contagem binária. O que significa, né? Posso botar, em vez de contar quantas tem, posso colocar 1 se a palavra aparece na sentença ou 0 caso ela não aparece. Posso usar a técnica TF e DF, já tínhamos visto na aula passada, Term Frequency Inverse Document Frequency, que ele está baseado em este valor, ¿no?, de feature vai ser igual a uma proporção em quanto aparece esta palavra em um documento versus quanto aparece esta palavra no corpus completo. Tá? Então, para que sirve isto aqui? Como tínhamos mencionado já antes, sirve para saber a relevância, a importância desta palavra. Por exemplo, palavras que são muito comuns, como o, palavras que são chamadas de stop words, ¿no? Normalmente estas palavras, usando este quantificador aqui, no TF e DF, eles vão ter um valor muito pequeno, porque não são relevantes, não são importantes no documento. Mas as palavras pouco frequentes, as palavras que são normalmente específicas do domínio, essas palavras vão ter um valor TF e DF muito maior. Ok? Bom, então, são formas de colocar valor a um feature. Beleza, então já tendo explicado como é que funciona esta parte de Backup Words, vamos a entrar a quais são os problemas que apresenta este tipo de representação. Que a primeira, a mais conhecida, representa uma entrada esparsa. Deixa eu ver aqui se tem um grafiquinho. Aqui. Para o Backup Words, né? Temos que ter em conta que Backup Words usa cola de palavras, tá? Ele é chamado assim porque não importa a ordem em que se encontram as palavras. Ele simplesmente junta todo, agrupa todas as palavras, né? E realiza uma operação matemática. Então, não importa a ordem. Então, tendo em conta isso, tá? Se a gente coloca um valor, não, para cada feature, sabemos que cada feature é uma palavra, como podemos observar aqui. Acho que não... Aqui. Okay. Esta é a palavra 1, né? Esta é a palavra 1, aqui tem que haver um feature, né? Esta aqui é a palavra 2, tem que haver outro feature. Palavra 3, tem que haver outro feature aqui. Para usar essa. Então, para cada palavra, a gente tem um feature. Agora, dado que não interessa a ordem, como eu consigo diferenciar que o valor de feature 1 era para a palavra 1, que pode ser gato, por exemplo, né? E o feature 2 é para a palavra cachorro, né? O feature 3 é para a palavra, sei lá, caneta ou cadeira, né? Como eu consigo diferenciar? Se eu só coloco um número, ele só vai somar, ele não vai saber que eu estou falando de uma palavra específica. Não? Então, para isso, eu utilizar a representação one-hot encoding. Vamos aqui utilizar essa caneta para explicar um pouquinho, tá? Acho que eu tinha falado antes para vocês, na representação one-hot encoding, por exemplo, né? Se eu tenho um vocabulário pequeno, não? Vamos a considerar aqui como gato, por exemplo, né? Gato, cadeira, carro, por exemplo, tá? Se eu quero diferenciar essas três palavras, para cada um eu posso criar, vamos falar para gato, tá? Imagine que esse aqui é meu vocabulário. Para gato, eu posso criar um vetor do tamanho do vocabulário. Meu vocabulário tem 3 palavras. Então vai ser 3 valores, tá? E vai ter um
no índice que eu quero indicar a palavra. Por exemplo, gato. Gato, imaginemos que é o primeiro, 1. E os outros vão ser 0. Essa é uma forma de representar o gato. Vamos para a cadeira. A cadeira também vai ter que ser um vetor do tamanho um número de elementos igual ao tamanho do vocabulário e um 1 indicando na palavra que eu quero representar. Então seria isso, não? E finalmente esse carro também seria igual, 0, 0 e 1. No índice onde eu quero representar. Ok? Beleza. Então, vamos apagar isso aqui. Yes. E voltamos para a apresentação. Bom, então, essa é a representação one-hot encoding. Agora, imaginem para grandes corpos, tá? Um grande conjunto de dados, o vocabulário vira muito grande. Estamos falando talvez de vocabulários de mais de 5.000, 10.000, 20.000, até 1 milhão de palavras. Tá? E existem, sim, porque são todas as variantes de cada palavra, né? Então, se eu quisesse usar essa representação, não, em meu modelo, para cada palavra que eu estou colocando como entrada, teria que criar um vetor talvez de 1.000 ou 2.000 features. Não? O que se torna, para uma sentença, não? Se torna uma quantidade de parâmetros absurdamente grande. E isso dificulta bastante o aprendizado. O modelo pode chegar a é chamado de overfitting, de uma forma muito rápida. Então, esse é um dos problemas, sim? Uma entrada esparsa. O segundo problema justamente tem que ver com essa entrada esparsa, não? Dado que tem essa representação one-hot encoding, ¿ah? A palavra dog, por exemplo, que tem essa representação one-hot encoding, e a palavra cats, que tem a representação one-hot encoding que vocês observam aí na tela, né? Eles são completamente arbitrários, são independentes. Isso que quer dizer? Que eu não vou conseguir transferir conhecimento que eu aprendi respeito, por exemplo, à palavra gato para a palavra cachorro, né? Para cat, para dog. Dado que os dois são independentes. Esse é um problema. Porque realmente nós estaremos interessados em usar um modelo que já tenha uma inteligência a priori, né? Que consiga entender e que saiba, por exemplo, neste caso, né? Que conheça sobre animais. Seria ótimo já para resolver nossa tarefa a partir de um modelo que já tenha um conhecimento a priori sobre animais. Ele vai saber que é um gato, que é um cachorro, né? Vai saber a relação que pode existir entre eles. Que relação pode existir? Que eles são animais, que eles têm quatro patas, que os dois têm rabo. Tá? São características, né? São relações que seria interessante se nosso modelo a priori já conhece essas coisas para resolver uma tarefa específica. Tá? Então, tem um problema de generalização semântica. Ok? Então, mencionando essas duas coisas, quais são as consequências? Primeiro, como tinha falado, overfitting. P, que vocês observam aqui, seria a minha quantidade de parâmetros do meu modelo. Já falei com a representação one-hot encoding, seria um tamanho absurdamente grande de parâmetros, que é muito maior ao número de dados, provavelmente que eu vou ter para treinar. Então isso vai cair em overfitting, tá? Tenho quase certeza que vai cair e não vai ter um bom resultado. Ele vai apresentar novamente uma acurácia, desculpem, passei muito rápido, uma baixa acurácia,
Tá? E para poder treinar um modelo com tantos parâmetros, eu vou precisar de uma quantidade de dados muito grande. Beleza? Ok. Então, esses são os problemas que apresenta a representação Bajo-Word. Vamos a passar o que é chamado de representação distribuída. Ok? Vamos lá. Para isso, vamos apoiar-nos, ¿no?, em lo que é chamado de a hipótese distributiva, desculpa, proposta por First em 1957. Esta ideia vem da linguística, já desde essa época. E a ideia básica é a seguinte. Vamos ver aqui. Acho que se resume com essa frase aqui. Você pode dizer a palavra pela companhia que ela tem. É uma frase talvez muito parecida que a gente fala, te fala quem você é, se você não fala com quem você anda, não? Quem são seus companheiros. E basicamente isso que as palavras são muito semelhantes quando eles se encontram frequentemente em contextos iguais. Tá? Então, você consegue definir ou dizer, ter um significado dessa palavra olhando, não, o contexto em que ela se encontra. Então, por exemplo, não, sendo um exemplo mais prático, não, temos aí 4 sentenças. Tá? The cat sat on the mat, the dog sat on the mat, the elephant sat on the mat, the quickly sat on the mat. Se vocês veem as 3 primeiras, a parte que está codificada por verde, imaginem que é nossa palavra objetivo. Tá? A palavra que a gente quer saber o significado. Tá? Dado que o contexto, né, em que se encontra cat, dog e elephant, são idênticos, né, o computador vai conseguir entender que essas palavras apresentam uma semelhança. Tá? Isso tem que ver com a hipótese distribuída. Por exemplo, a última sentença, the quickly sat on the mat, é uma sentença que dificilmente ou quase nunca a gente encontraria essa palavra em um conjunto de dados porque não tem sentido. Então, ele aprenderia que esse não é o contexto, não? Que não é semelhante a essa palavra. Tá? Eu vou ter por isso de vermelho para vocês entenderem que essa sentença não apareceria em um conjunto de dados. Primeiro, não? Porque bom, estamos falando primeiro de um substantivo, não? Cat, dog, elephant, não? Quickly é um advérbio, não encaixa. E segundo, que mesmo, imaginem que a gente coloca caneta, pen, tá? The pen sat on the mat. Tá? Mesmo que também é um substantivo, o problema seria que não tem significado semântico, talvez sintático é correto, mas não é semântico. Tá? Então, o que é interessante que os modelos de representação distribuída podem obter essa informação semântica. E isso seria muito importante para o modelo. Não só saber que porque é um advérbio, não é um substantivo, não encaixa, sino também porque é o valor semântico da palavra. Ok? Então, são essas duas coisas. Então, o vetor que representa uma palavra, tá? Chamado feature, comumente chamado também de vetor embedding. Okay? É um vetor que tem vários valores, tá? Valores são features, basicamente definem o conceito de uma palavra. Então, esses embeddings têm propriedades. As propriedades foram definidas com a ideia de definir um bom embedding. Que características tem um bom vetor embedding? Então, a primeira característica é que eles são densos. O que significa densos? Não? Em comparação ao modelo Bajo-Word, onde os vetores eram esparsos,
estos embeddings son vectores que todos sus valores tienen valores reales. ¿Okay? Todos los valores están siendo preenchidos y eles van aprendiendo ao longo do treinamento. Tá? Estos vectores son features llamados de latente. Features latentes, ¿por qué? Porque cada valor de cada feature no tiene un significado tal vez semántico o interpretable para un ser humano. Tá? Pode que tenha um significado semântico, mas não vai ser interpretável para um ser humano. É por isso que é chamado de latente. Okay? São de baixa dimensão. Tá? A dimensão de um vetor embedding, um vetor que representa uma palavra, normalmente vai de 50 a 300. Sim? Comparado com a representação one hot encoding, que depende do tamanho do vocabulário, que pode ser até mais de 1 milhão de palavras, eles são de baixa dimensão. Incorporam a semântica do domínio. Não? Acho que já vamos ver aqui. Isso principalmente porque os modelos que treinam esses embeddings são modelos lineares. Não? Conseguem colocar esse tipo de características. Né? Tá? E isso pega no domínio. Tá? Por exemplo, não? Eu posso ter o vetor de representação da palavra king, não? Rei. Eu posso tirar a característica de homem, não? Faz uma diferença, menos man. Eu posso acrescentar a característica ou feature de mulher. E o vetor resultado vai ser muito semelhante ao vetor de queen, que é a reina. Tá? Se a gente calcula a similaridade entre os dois vetores, vai ser muito alta. Tá? Então, são operações lineares. Então, isso foi aprendido do domínio. Tá? É por isso que se fala que tem muito aprendizado. Esses embeddings podem aprender muito de estereotipos de um corpus de dados. Tá? Aqui temos um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, que é aprendido é o conceito de capital, por exemplo, não? De um país. Vocês veem, temos Paris, França, não? Paris, tiramos França, adicionamos Espanha e como resultado vamos ter um vetor muito semelhante ao vetor de representação de Madrid. Tá? Então, é assim que funciona. Tá? É uma característica dos embeddings. Então, enquanto melhor seja este comportamento, a gente fala que melhor são os embeddings. Né? São propriedades dos embeddings. E generaliza facilmente. Como já temos visto, dado que todos os vetores são densos, esse daqui facilmente consigo aprender. É um modelo linear, então pode aprender com uma quantidade de dados muito rápido, além de que os modelos que treinam para aprender em vetores embeddings são modelos não supervisionados. Isso quer dizer que não precisa de anotação de um ser humano, pelo qual a gente pode pegar um tamanho de dados enorme. Tá? Então, por isso conseguimos generalizar muito mais rápido. Continuamos, ainda temos mais características dos embeddings. Então, estes embeddings, normalmente primeiro são treinados usando esses modelos para aprender embeddings e posteriormente, depois que a gente já tem os embeddings, os vetores de representação para cada palavra, utilizamos isto para treinar um modelo para alguma outra tarefa, por exemplo, classificação de texto, análise de sentimento, pode ser o mesmo vetor de tradução, em um tradutor, sistema pergunta-resposta. Então, existe uma variedade enorme de aplicações que a gente pode resolver utilizando estes embeddings. Tá? E por que seria melhor que utilizar esses embeddings pré-treinados, que utilizar a representação one hot encoding? Bom,
Primero, el número total de parámetros de entrada. Una representación one-hot encoding va a ser un número de palabras, n, vamos a colocar n, pelo tamaño de un vector. El tamaño del vector es el tamaño del vocabulario. ¿No? Entonces, el vocabulario es 1.000.000 por n. É uma representação de embeddings. Simplesmente seria n por d, onde d é a dimensão do embedding, que eu falei que pode ser entre 50 e 300. Tá? Então, este valor é muito menor que o que temos aqui, n por v. Né? Beleza? Então, e finalmente, não? Então, já expliquei as vantagens, as propriedades dos embeddings. Então, como é que calculamos ou treinamos ou aprendemos estes embeddings? Então, mais conhecido é o modelo Word2Vec. É esse que eu vou explicar agora. Tá? Foi proposto por Nikolov no ano 2013, quando ele ainda trabalhava na Google. Depois ele se passou para a Facebook. Tá? Característica desse modelo é que é um modelo linear, então treina muito rápido e pode usar uma quantidade de dados enorme. E ele coloca duas propostas, tá? Que obviamente são dois modelos que aprendem de forma não supervisionada. Tá? Um modelo Continuous Backup Words e um modelo Skip Gram. Qual é a diferença, não? Ou qual é a característica de cada uma? Por ejemplo, un modelo Continuous Backup Words, ¿no? Él está, vamos a colocar aquí, esperen, vou tentar tirar. Un modelo Continuous Backup Words, él tenta prever a palavra cat, por exemplo, não? Olhando o contexto, olhando o contexto dessa palavra, não? Por exemplo, a sentença é esta: cat sat on the mat. Não? Então, aqui temos o contexto anterior. Não está jogando muito isso aqui, vamos. Então, aqui. Tá, beleza. Então, vamos a ideia é conseguir prever o vector de representação CAD olhando o contexto, né, que se encontra antes e depois. Né? Como falei, é Backup Words, não interessa a ordem, tá? Só que se encontrem aqui. Né? Aqui realiza uma operação de suma ou average também. Tá? Então ele suma os vetores e a saída deve tentar ser a palavra que se encontra no meio. Tá? Então, como funciona aqui primeiro? Temos essa representação one-hot encoding na entrada. Tá? O one-hot encoding na entrada passa por uma matriz onde a gente calcula o embedding. Então, temos o embedding para cada palavra. Tá? Estes embeddings são sumados por igual, então a gente tem como resultado outro vetor igual. E a gente finalmente coloca aqui uma camada dense, não? Uma full connected de uma rede perceptron. Né? E a gente tem a saída, né? Que tem que ser cat. E, bom, e a gente treina desta forma, né? Dado o contexto, a palavra do meio. Esse seria o modelo Continuous Backup Words. Em contrapartida, temos o modelo Skip Gram. O modelo Skip Gram podemos observar, acá, ele vai no sentido contrário.
dado a palavra central, a palavra target, ele consegue prever o contexto. Então, tudo isso aqui é o contexto. O símbolo PAT significa padding. Normalmente para que as palavras tenham o mesmo tamanho, né? As sentenças tenham o mesmo tamanho. Por exemplo, a gente tem 20 sentenças. Dificilmente as 20 sentenças vão ter o mesmo número de palavras. Normalmente uma tem um pouquinho mais, outra menos. Então, para deixar tudo homogêneo, se coloca um padding, que é como preencher, não? Preencher e ocupar. Um símbolo vazio. Tá? Então, o cat, não? Tem que saber prever. O padding. O cat tem que saber prever. Dá. O cat, sat e cat, on. Ele tem que conseguir prever, não? Todas essas palavras. Você tem que... É um treinamento direto, não? Este vetor tem que ser este vetor. Então, podemos falar simplesmente que como que este vetor e este vetor são similares. Né? Ou no hipotético caso são iguais. Não? Se eles fossem iguais, a saída seria direita. Se fossem iguais, a saída direita. A mesma ideia aqui. São iguais, a saída direita. Beleza. Então, isso estou comentando porque com isso a gente define um modelo para treinar Skip Ground. Okay? A gente vai ver na parte prática. E bom, como conclusões dessa primeira etapa, né? A representação clássica dos dados de textos feita usando Bag of Words, como a gente tinha mencionado, não? E uma codificação one-hot encoding, o que pode levar a uma baixa precisão devido à dispersão e à falta de generalização semântica. Okay? Esse é um problema. O uso de representações distribuídas, também conhecidas como embedding de palavras, não? Adicionam algum conhecimento a priori à representação de entrada. Não? A gente tinha mencionado já como eles podem aprender fatores semânticos e sintáticos. Não? Embeddings de palavras são normalmente usados como entrada para outras tarefas de PLN. Então a gente já sabe qual é o objetivo desses modelos como Word to Vector, né? Gerar embeddings para poder treinar outro modelo para diversos tipos de tarefas. Beleza. Então, vamos a dar um stop aqui. Essa é a nossa primeira parte, tá? Se vocês revisam o material, a gente tem aqui o material de Natural Language Processing with Word Embeddings. Então, hoje vamos a avançar e explorar essa parte prática, tá? Na seguinte, a gente vai a continuar com este mesmo material respeito à classificação de texto. Sim? E na última, terceira palestra, será explicada a parte de máquina de tradução. Ok? Então vamos entrando pouco a pouco. Então, vamos abrir, por favor, o Jupyter de Natural Language Processing with Word Embeddings, por favor. Tá? Enquanto vou abrindo, vou comentando o material que estou apresentando aqui. São basicamente material que é apresentado no treinamento da certificação da NVIDIA, tá? Para a certificação como instrutor de processamento de linguagem natural. Ok? Bom. Então, a gente como instrutor, né, de Deep Learning da NVIDIA, a gente realiza várias palestras e normalmente apresenta isto em aula a um grupo de alunos, né, e ajuda eles, né, no aprendizado, né, para que entendam e se involucrem, né, como utilizar essas ferramentas aproveitando os recursos da NVIDIA. Bom, então tem um pequeno texto aqui. Esse material realmente vocês podem ler com calma, tá? Posteriormente. Que eu vou ir avançando aqui para mostrar o exemplo, tá bom? Então,
aqui menciona novamente o que a gente já falou na parte teórica, tá? A importância da representação dos dados no processamento da linguagem natural. E a primeira representação. Vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Ok? Então, imagine que meu corpus, o corpus é um conjunto de documentos, tá? Eu vou definir isso primeiro. Meu corpus está composto por 3 sentenças, tá? O primeiro da cat, set on the mat, the dog, set on the mat, e da god, set on the mat. São 3 sentenças que acho que o único que está trocando é o animal. Ok? Então, esse é meu corpus completo. Então, eu tinha falado, uma forma de codificar, de encontrar os features dessas palavras, pode ser contando elas. Então, Python tem a biblioteca Count Vectorize, dentro da biblioteca de Scikit-Learn, que ele vai permitir contar. Tá? Aí, vamos fazer o seguinte, né? Vamos a criar o objeto Count Vectorize. Vamos a falar que considera tudo como minúscula. Tá? Vai analisar por palavra. E isso aqui se vai ser um conteúdo binário. Lembra que eu expliquei? Conteúdo binário, 1 se aparece 0, se não? Nesse caso é falso, então ele vai contar realmente quantas vezes aparece a palavra na sentença. Ok? Então, criamos o objeto .vectorize e damos um fit transform. Um fit significa que ele vai pegar esse corpus aqui e vai começar a realizar a contagem, né? De palavras em todo esse corpus. Finalmente, vamos executar isso aqui. Finalmente ele cria um data frame com essa representação para observar de uma forma mais didática, né? Então, são 3 sentenças, por isso que o data frame tem 3 linhas. A primeira linha, né? Vocês vão ver que cat aparece uma vez, não? Mat uma vez, set uma vez, da aparece 2 vezes, né? Na segunda, da mesma forma, né? Onde aparece dog, não? 0 nos outros, igual, né? Quantas vezes aparece cada palavra. E o terceiro é da mesma forma. Tá? É simplesmente contagem. Em cada linha está falando quantas vezes aparece cada palavra. Okay? Então, essa é uma forma de dar um valor a um feature, não? Que é um feature uma palavra em Bajos Words. Vamos abaixar. Tá? Aí eu estou dando essa parte resolvida para que a gente não perda tempo aqui. Tá? Se a gente quer realizar um conteúdo binário, né? Um caso aparece, 0 caso não aparece. Então, simplesmente trocamos aqui nessa opção binário igual a true. Então, a gente executa, né? E você vê simplesmente uma matriz de 0 e 1. Né? Se aparece ou não aparece. Que outro tipo de processamento a gente pode realizar? A gente pode remover stop words. Tá? Palavras muito frequentes, normalmente que não conseguem trazer muita informação nova, dado que aparece muito no texto. Então, no mesmo counter vectorize, a gente pode informar, aplicar stop words, né? E colocar aqui a linguagem, né? Nesse caso, nosso exemplo é em inglês, né? Botamos um stop word em inglês, né? A mesma ideia, não? Aplicamos tudo e a gente vê que ele já removeu, respecto ao anterior, removeu, por exemplo, a palavra da, a palavra que são palavras que pertenecem ao conjunto de vocabulário de stop words. Beleza. Bom, se a gente quiser também pode usar o TF-IDF também, tá? Mas aí deixo já vocês experimentar. Beleza. Então, a segunda etapa que tínhamos comentado, não? Problema com a representação de Bajos Words. Primeiro, tá? Tinha falado da invariância, não? Vamos aqui. Vocês podem observar esse corpus, tá? Olha no corpus. Está formado por 3 sentenças.
as mesmas palavras, mas estão em ordem diferente. Certo? Então, qual é o problema aqui? Né? Se a gente processa esta informação e consegue calcular a representação, os vetores de representação para cada uma, você vai ver para cada sentença, sim, as 3 linhas, para cada sentença, os features são os mesmos. Ou seja, a sentença 0, 1 e 2 basicamente são iguais, usando bajo words. Basicamente são iguais. Então, ele perde esse significado de a ordem das palavras, tá? Mesmo que a gente coloque no sentido que qualquer, para o modelo é a mesma coisa. Tá? Então, esse é um dos problemas que já tínhamos mencionado na teoria. Outro que tínhamos mencionado era o problema da generalização, certo? Bom, esse objeto vectorize, né? Se a gente procura o vocabulário, ele atribui um índice a cada palavra. Tá? Um índice, o que torna completamente dependente um do outro, né? Como tínhamos mencionado na teoria. Então, aqui. O que significa, não? Basicamente, o que tínhamos mencionado, não? O cat se encontra nesta dimensão, o dog nesta, o bird nesta, né? Dificilmente um conhecimento aprendido em cat vai poder passar para dog, ou de dog para bird, e assim, dado que se encontram, estão arbitrários, são independentes, difíceis de transferir o conhecimento. E isso justamente vamos a ver aqui em um exemplo. Vamos a treinar um pequeno modelo, tá? Onde a gente vai ter um corpus de treinamento, tá? Se vocês conseguem ver aqui. Aqui temos a cat sendo na mata, da dog sendo na mata, da goat sendo na mata, da elephant sendo na mata. E aqui, os 3 primeiros são respeito a animais, que faz sentido a sentença. Desculpa, 4 acima. E os 4 que estão aqui embaixo são de outros objetos que não faz sentido, tá? Na sentença. Então, vamos a treinar um modelo, tá? Que consiga aprender isso. Que consiga aprender, é um animal, a sentença está correta. Tá? E 0 caso a sentença esteja incorreta. Então, vocês já viram o corpus de treinamento. Não? Primeiro, vamos a... Este seria a entrada e este seria a saída. 1, onde está correto, os 4 primeiros, e 0, onde está correto, os 4 seguintes. Tá? Agora, a gente treinou com estes que se encontram aqui, e aí a gente vai colocar novas palavras, tá? Para usá-los de teste. Vocês viram que eu já testei, estou treinando com animal como gato, cachorro, elefante ou goat. Acho que não me lembro qual significa goat. Desculpa. E a gente vai testar com a palavra keyboard, por exemplo, e bird. Tá? Bird vai ser outro animal que a gente vai testar. Tá? E keyboard também outro objeto, não? Que seria um exemplo negativo. Não? Aí a gente colocaria the keyboard set on the mat, seria um exemplo negativo. Não? E the bird set on the mat seria um exemplo positivo. Ah, conseguem entender? Então esses seriam outros exemplos, tá? Beleza, então aí a gente executa isso aqui. Training corpus, tá. Beleza. Então, essas seriam todas as sentenças. Tá? Todas as sentenças. Tá? São 9 sentenças. Tá? E beleza. E isso aqui. Então, vamos a treinar um modelo. Tá? Como é um modelo simplesmente que se fala se a sentença está correta, 0 caso seja incorreta.
usamos um modelo de regressão logística, simplesmente. E treinamos, não? Com 8 sentenças, simplesmente. Então, rapidamente, nosso modelo já chegou a 100% de acurácia. Tá? Ele conseguiu separar tudo. Tá? Mas quando a gente utiliza os dados de teste, como eu tinha falado, né? The keyword set on the mat and the beer set on the mat, duas palavras que não apareciam no conjunto de treinamento, o modelo não consegue prever. Tá? Esse é o problema que mencionamos de overfitting. Tá? Teve um overfitting neste ponto e ele não conseguiu treinar. Tá? É um desempenho muito ruim em teste. Tá? Então, esse era respeito ao problema de generalização semântica. Beleza? Vamos avançar? Tá? Vocês podem avançar com calma depois em casa. Tá? O material é bem grande, bem completo, na verdade. E aí chegamos à parte de word to vector, né? A parte de skip grams, continuous bajo words. O skip gram, tinha mencionado, era, só para que lembrem aqui, dado a palavra target central, fazemos a previsão do contexto, né? Você vê que é de 1 a 1, então, ou eles são bem semelhantes, né? Ou são quase iguais. Então, uma forma de treinar o skip gram é assim, não? A palavra, por exemplo aqui, cat e sat, não? Como são palavras que estão no contexto, são exemplos positivos, tá? O produto desses vetores em embedding deve ser 1. E quando, tá? Por exemplo aqui, cat e on, os dois vetores, o produto desses dois deve ser 1. A semelhança deve ser máxima. E quando são palavras que não se encontram no contexto, eles seriam exemplos negativos. Então o produto deveria ser 0. Tá? Então, por exemplo, aqui vemos cat, sat seria um exemplo positivo e cat, dog, por exemplo, que não se encontraria em nenhum exemplo, seria exemplo negativo. Então a gente treina um modelo, né, que vai aprendendo 1 quando são semelhantes, ou seja, quando a palavra se encontra no contexto, e 0 quando não. Para isso, a gente começa a criar dados, vamos a criar dados sintéticos. A gente tem minha lista de animais, minha lista de ações, a gente devia usar, tem outro que é stood, jump, slept. E tem objetos, né? Mat, rug, sofá, bed. Né? Então a gente pode ir criando palavras, né? Estou criando meu dataset. Né? Vamos a combinar várias. The animal, né? An action on the furniture. Então, iterando sobre essas listas, né? Vamos a criar um dataset. Né? Um dataset de 128 sentenças, sim? 128 frases, combinando todos estes elementos. Ok? Tá. E vamos a treinar isso aqui. Então, vamos a fazer um pequeno modelo. Tá. Então, dado que meu conjunto de dados é pequeno, vamos a falar para cada palavra, vamos a criar um vetor embedding de tamanho 7. Pequeno, 7, um exemplo pequeno que temos aqui. Tá? E um Windows size de 4. Windows size seria o contexto, né? 2 na esquerda, 2 na direita, né? Windows size. Quantas palavras estão no meu contexto? Acá seria 4, não? 4 na esquerda, 4 na direita. Tá? Então, aqui passa isso. Né? Então, pegamos o texto, realizamos um processo de tokenização, que a gente já viu que consiste nas aulas passadas, né? Tokenizamos o texto, né? Baseado só em espaço. Tá? E começamos a criar o dataset. O dataset são os pares, né? O pares seria target contexto positivo, não? E pares que não aparecem nunca no contexto negativo. Então, já temos aqui a função de skip gram, de keras preprocessing sequence. A gente vai iterando sobre todas as sequências e vai gerando esses pares. Tá? O skip gram tem uma opção para colocar exemplos negativos. Se você coloca 1, ele te gera
se ele te gera 5 positivos, te gera 5 negativos também. Ok? Então você já tem os conjuntos, né? E você vai alimentando o dataset, depois que já tirou. O sea, para cada sentencia, ele vai pegando, ¿no?, os contextos, vai gerando os pares positivos, pares negativos, e você vai acumulando nessa lista pares labels. Pairs labels. Executamos. 7.168, ¿no? Beleza. Beleza, depois que já temos o modelo, treinamos. Depois que já temos o dataset, treinamos o modelo. Como está? Temos duas entradas. O target, que falamos, não? A palavra central, pode ser cat, não? E o contexto. São duas palavrinhas. Então, temos uma camada embedding, tá? Que são usadas para os dois casos. Tá? É um embedding, tamanho vocabulário, mais um para respeitar o pai. E essa camada embedding, para cada palavra de entrada, vai dar um vetor de tamanho embedding size, que vai ser justamente o que a gente quer treinar, né? Que embedding aí. Então, temos este aqui, né? Embedding, depois temos a camada de saída, vai ser uma camada com um único neurônio, onde vai indicar 1 se fosse semelhante a 2 se fosse 0, né? E beleza, construímos. Então, temos o target, passamos a palavra, temos o embedding, damos um reshape aqui para poder multiplicar. É a mesma coisa com o contexto. Entre a palavra do contexto, no embedding, temos o vetor de embedding, temos um reshape. Para poder multiplicar, a gente realiza aqui um produto ponto entre os dois vetores. Tá? E esse vetor de saída passa pela camada de saída, onde a saída seria 1 ou 0, caso esteja no contexto ou não esteja no contexto. Beleza? Então, colocamos a função de custom, um binary cross entropy, optimizador RMS Pro. Né? Pronto. Definimos um modelo 135 parâmetros pequeno e realizamos o treinamento. Beleza? Já são 1500 épocas. Tá? Então pode que demore um pouquinho. Tá? Diferenças de skipgram com continuous buffer of words. O skipgram é um pouquinho mais lento para treinar, tá? Mas parece entregar resultados melhores, tá? Parece que ele separa melhor no espaço dimensional. Beleza? Então vamos esperar que treine aqui. Enquanto isso, a gente vai avançando. Então o que estamos fazendo aqui? Estamos treinando um skipgram. Para quê? Para ter os vetores embedded. E como falei, finalmente, depois de treinar isso, a gente pode usar para qualquer outro tipo de tarefa. Vou deixar que termine. Tá, falta pouco. Depois de ele treinar, tá? O que temos aqui é um pequeno código para poder visualizar os features, tá? Os features, como vocês viram, cada feature é um vetor de dimensão 7, está definido lá acima. Então, 7 dimensões a gente não consegue visualizar, obviamente, não? Mas podemos usar técnicas como o Principal Component Analysis, o PCA, que é uma forma rápida de poder reduzir a dimensão. Então, a gente pode levar a um espaço de 2 dimensões, onde podemos observar um pouco mais o aspecto geométrico dos embeddings. Tá, beleza. Então, terminou 1500. Este código de aqui simplesmente é para colocar os embeddings em um espaço bidimensional. Vocês podem ver aqui, né, neste gráfico, vocês veem que mais ou menos está agrupado, né? As palavras que são para animais, né, estão em um grupo, né? Os que são para furniture, por exemplo, não? Se encontram aqui. Actions se encontram aqui nesse grupo e as outras palavras se encontram por acá. Então vocês veem já essa questão geométrica dos embeddings, né? Conseguem ver que já faz mais sentido, né? Tudo que eu falei até agora. Bom,
essa parte de skip run. Temos também aqui uma implementação com Backup Words, tá? Vocês podem rodar, é a mesma ideia, tá? Aqui a gente está preparando o dataset para treinar um Backup Words. Criamos um modelo de Backup Words, tá? Dado um contexto, fazemos a previsão da palavra target, tá? E a mesma ideia, tá? Se treina um modelo. Como falei, Backup Words é um pouquinho mais rápido, vocês podem perceber agora. E beleza, não? Pronto, não? Também ele agrupa, mas não tão perceptível como o skip run, né? Mas vemos que é muito mais rápido e também consegue separar. Beleza? Bom, eu tenho um pequeno exemplinho aqui, mas acho que talvez pelo tempo vai ser um pouco complicado, sim? Então, eu vou explicar para cá, aqui. A ideia é simplesmente descompactar já um conjunto de embeddings. Aqui temos Wikisimple, tá? É o dataset que eu estou colocando aqui já. Desculpa, não dataset. Desculpa. São já vetores embeddings já pré-treinados. Eles foram pré-treinados com a base de dados de Wikipedia. Então vocês podem tirar. Opa. É um pouquinho lento no meu computador. Podemos tirar isso aqui. Beleza. E aqui no Google Colab a gente pode colocar essa informação, tá? Acho que a gente não vai precisar disso aqui. Tá? Eles já são pesos pré-treinados, tá? São os embeddings que a gente treinou com Skip Run, com Backup Words. Eles já se encontram aqui, tá? Eles são um pouquinho pesados. Não sei se encaixa dentro da aula de tempo para isso, mas vou explicando. Esse arquivo é um arquivo já da biblioteca GNSIM, então a gente simplesmente executa aqui e vai carregar os pesos, tá? Carrega os pesos e fazemos de novo nosso experimento. Lembram o modelo que estamos fazendo para diferenciar se a sentença estava correta ou não? Né? Ou seja, se a palavrinha tem um animal ou não tem. A gente repite exatamente o mesmo modelo, só que agora vai utilizar esses embeddings pré-treinados. Esse embedding foi pré-treinado com o dataset Wikipedia, né? Então ele já tem a semelhança entre animais. Então quando a gente treina treina novamente, tá? Usando essa regressão logística, tudo igualzinho, a gente vai utilizar os dados de teste e vocês vão ver que ele vai conseguir generalizar, ele vai conseguir, não, dar um resultado correto para essas novas palavras keyboard e build, porque ele não conseguia no início quando a gente treinava de zero, usando uma representação one-hot encoding. Bom, e é isso, pessoal. Essa é a primeira prática do curso para o curso de instrução de processamento de linguagem natural. Na próxima palestra a gente vai continuar mostrando, não, os seguintes passos, que já entra classificação de texto. Ok? Bom, enquanto eu vou ficar aqui esperando que ele suba. Aqui o dataset é um pouco pesado. Desculpem, os dados do e-mail são um pouco pesados. Bom, e isso aí, pessoal. Então, isso seria tudo. Muito obrigado. Tá? Boa noite.